Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do nosso segundo livro. E nós estamos na terceira aula. Lembrando sempre, estudem Kardec, estudem o Livro dos Médiuns, frequente um centro para fazer a parte prática, porque aqui nós teremos somente a parte teórica do curso de Educação Mediúnica. Então, na aula 3, na primeira parte, a gente vai falar sobre a natureza das comunicações. E é o seguinte, já se sabe que os espíritos são seres inteligentes e que atuam sobre a matéria, que todo efeito inteligente comprova uma causa inteligente. Assim, um movimento de mesa, um ruído, um deslocamento de objeto que decorram da ação mental do homem ou que apresentem um caráter intencional podem ser considerados como uma ação inteligente. Só isso, entretanto, limitaria o interesse por tais estudos, apesar de provar a existência das manifestações espirituais. Tudo se modifica quando essa inteligência permite uma troca regular e contínua de ideias, não mais como simples manifestações inteligentes, mas como verdadeiras comunicações. O Livro dos Espíritos, questão número 100, mostra claramente a variedade infinita de espíritos no seu grau de desenvolvimento quanto à elevação moral e graus de inteligência segundo a escala espírita. Se se atentar para essas condições, podem-se analisar tais comunicações por diferentes ângulos, porquanto elas devem refletir a elevação ou a inferioridade dos espíritos, suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Os meios de comunicação são variadíssimos, diz Kardec, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se, nossa visão, por meio das aparições, o nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, a audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Para facilitar esse estudo, Kardec agrupou as comunicações em 4 categorias: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Comunicações grosseiras são as manifestadas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixo nível, ainda trazendo muitas impurezas da matéria e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Não aceitam a delicadeza de sentimentos. Em trabalhos mediúnicos, são espíritos que transmitem comunicações triviais, sem nobreza, obscenas, insolentes, arrogantes e malévolas, e mesmo ímpias. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, que nenhuma importância ligam ao que falam. Como estas manifestações nada têm de indecorosas, certas pessoas gostam desse tipo de comunicação que dá acesso a espíritos que se prestam a revelar o futuro, fazer predições, dando palpites sobre o destino e etc. Eles pululam entre os encarnados e aproveitam todas as ocasiões que lhes forem propícias para se intrometerem em comunicações conforme a curiosidade existente. As comunicações sérias são ponderadas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Têm finalidade útil, mesmo que de interesse particular.
com os espíritos sérios, não são todos igualmente esclarecidos. Como os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos, essas comunicações podem estar sujeitas a erros de boa fé, sendo, portanto, falsas. Por isso, recomenda-se que todas as comunicações sejam submetidas ao controle da razão e da lógica. Aqui convém lembrar o conselho de João Evangelista, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, quando disse: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. As comunicações instrutivas possuem um caráter sério e verdadeiro, induzem aos ensinamentos nos campos da ciência, filosofia e da moral. São mais profundas quanto mais elevado e desmaterializado for o espírito comunicante. Somente pela regularidade e frequência dessas comunicações é que se pode avaliar o valor moral e intelectual desses espíritos, bem como o grau de confiança que mereçam. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 10, item. Com a divulgação crescente dos ensinamentos dos espíritos entre os homens, tem surgido cada vez mais trabalhadores médiuns nas casas espíritas. Muitos ainda não evangelizados e ignorantes dos princípios filosóficos e morais que norteiam a doutrina, se tornam instrumentos imaturos de comunicações e frequentemente são envolvidos por espíritos pseudo-sábios ou mistificadores, dando origem a comunicações grosseiras, desprovidas de valor moral ou contendo erros doutrinários e de linguagem. Tais médiuns, querendo ajudar o centro em que trabalham e julgando estar fazendo o melhor, promovem a divulgação das comunicações recebidas sem uma análise criteriosa sobre cada uma, trazendo para o meio do espiritismo mais confusão que esclarecimento. Cabe ao dirigente espírita observar as recomendações de Kardec sobre o assunto, consoante mencionado em seu livro Viagem Espírita, de 1862, quando exortou a evitar publicações de mensagens psicografadas ou não, frequentemente com erros lamentáveis, pois oferecem da doutrina uma falsa ideia, que a expõe ao ridículo. Não se deixar levar nas psicografias por nomes respeitáveis, muitas vezes apócrifos. Os médiuns devem, nesse caso, ser cuidadosos para não se lisonjearem com o nome do comunicante ou se melindrarem com observações do dirigente ou de companheiros. Recolher e passar o tempo e passar a limpo as comunicações recebidas, recorrendo-se a elas em caso de necessidade. Os espíritos que veem seus ensinos relegados ao abandono, bem cedo deixam o grupo fatigados. Fazer uma seleção e coleção das melhores. Analisar, reler, tirar proveito das comunicações que poderão constituir-se num guia moral da sociedade. O dirigente deve interditar a leitura de comunicações que tratam de assuntos não da alçada da casa espírita e sem proveito para a doutrina. Olha só o que fala a nossa primeira parte do nosso estudo de hoje, os tipos de comunicação. É muito comum a gente receber muitas comunicações nas redes sociais, né? E falar que é de um espírito, que é de outro, e daí falam, mas é um centro que tem credibilidade, mas são pessoas que têm credibilidade. E isso não tira o mérito de tudo isso. Às vezes,
Sim, é verdade, são realmente esses espíritos, mas às vezes são espíritos que simplesmente estão ali para usufruir dessa influência, né? Como esses espíritos frívolos, ou as comunicações sérias até, né? Mas que não são as comunicações instrutivas de espíritos mais elevados. E o grande erro é quando nós estamos começando a receber comunicações dos espíritos, né, ou praticando, e daí vem alguns nomes e a gente fala, mas por que não eu? Né? Pode ser também, mas a gente precisa equilibrar e educar a nossa mediunidade para que nós sejamos capazes de diferenciar uma comunicação da outra e de diferenciar uma energia da outra. Porque cada espírito tem uma energia própria. E às vezes, quando a gente está ali no automático, a gente não consegue também diferenciar muito se é um espírito de tal tipo. É muito difícil a gente conseguir distinguir um espírito do outro. E tudo bem, né? Porque isso é a prática. Mas quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens que a gente recebe, para não entregar para as pessoas as mensagens, porque a gente não tem certeza se realmente foi aquele parente, se realmente foi aquela pessoa. Então, tomar muito cuidado com os tipos de mensagens, com as mensagens que a gente recebe, porque depende do equilíbrio do médium. Depende de como nós estamos, se o médium está educado, se o médium está equilibrado, para que a gente passe essas mensagens adiante. Então, quando a gente sabe que nós temos as comunicações grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas, a gente tem que tomar bastante cuidado ao analisar isso. E se a gente tem uma equipe, um centro, né, pessoas preparadas, que já estudaram e que estão equilibradas, educadas e que conseguem fazer essa peneira para nós, né, essa seleção, já é melhor. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que frequentar um centro sério para fazer a prática da educação mediúnica, porque também são pessoas que também vão colocar freio na gente, porque quando a gente está começando, a gente acha tudo fantástico, maravilhoso, como está lá no livro das médiuns, que é uma coisa que a gente não tem que achar. Não é nada fantástico e maravilhoso, mas todo mundo acha que é. Porque começam a acontecer muitas coisas e, nossa, coincidentemente, acontece tal coisa com você e acontece com o outro e vem uma mensagem e tal. Então, tudo passa a ser o fantástico maravilhoso. Mas, na verdade, na nossa prática, não é bem assim. Então, muito cuidado com as mensagens recebidas, tá? Principalmente passar para frente para as outras pessoas. Ter um pouquinho mais de calma para isso. Segunda parte do nosso estudo fala sobre o teu dom. E é o seguinte: em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: não desprezes o dom que há em ti. Nos quadros do Espiritismo, onde se procura vivenciar o cristianismo, com muita frequência o problema da mediunidade tem sido discutido em sua parte fenomenológica, levando muitas vezes ao esquecimento a parte essencial do trabalho fraterno. Há pessoas que anseiam um desenvolvimento mais rápido de suas mediunidades, sem, contudo, lembrar que para isso é preciso muito trabalho. Quando se compreende o dever de servir, o intercâmbio com Jesus se fará em toda parte. Diz Emmanuel que o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade do serviço. A mediunidade pode e deve ser trabalhada no sentido do bem,
para que possa, assim, aurir condições nobres de serviço e funcionar como instrumento propulsor ao aprimoramento espiritual. As bênçãos conquistadas devem ser repartidas amorosamente com todos aqueles que necessitam e nunca devem ser comercializadas. Todo mérito é conquistado pelo trabalho, pelo esforço próprio de cada um. A luta é individual. É necessário que haja vontade sincera de servir ao semelhante. Nesse trabalho de amor, diz Emmanuel, diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Os apóstolos eram portadores desse dom. Por isso, no dia de Pentecostes, ocorreu uma manifestação coletiva de suas mediunidades. Como fenômenos físicos, psicofonia, sinais luminosos e etc. Os ensinamentos de Jesus foram ditados em várias línguas aos estrangeiros que habitavam Jerusalém. Árabes, romanos, gregos, babilônios, cretenses, judeus e outros. Desde então, os acontecimentos mediúnicos tornaram-se habituais entre eles. No mesmo dia, o apóstolo Pedro, fazendo uso da palavra, cita o profeta Joel, dizendo: "E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos." É importante saber que Timóteo possuía esse dom, e Paulo, em sua epístola endereçada a ele, incentivam a desenvolvê-lo. Bom, aí temos vários aspectos quando a gente fala do dom, né? Eu particularmente não falo dom, não gosto muito dessa palavra, né? Porque as pessoas falam, nossa, você tem um dom e tal, acha que aquilo é extremamente especial e tratam a pessoa como uma pessoa especial por isso. Então, eu não gosto muito quando tem essa conotação. Mas quando a gente fala aqui da mediunidade, a gente tem aqui alguns aspectos que falam nessa lição. Primeiro, que tem pessoas que querem desenvolver rápido a mediunidade e tudo mais, né? Porque tem essa coisa, esse anseio de trabalhar, e de fazer, e de ver, e comunicar e tudo mais. É tudo muito bonito quando a gente fala na teoria, mas na prática, nem sempre é assim. Na prática, nem tudo é bonito e nem tudo é fácil, né? Por quê? E daí ele fala, né, que é tudo muito rápido desenvolver a mediunidade, mas precisa-se de muito trabalho, né? Porque não é só se comunicar com os espíritos. É você depois, todos os dias e a todo momento, estar alerta para si mesmo. É por causa de ver espírito? Não. Porque você precisa se modificar internamente para que você se conecte com espíritos bons. Você precisa educar a tua mediunidade para não ficar se comunicando o tempo inteiro com os espíritos onde você vai. Mas isso deve ser muito legal. Será? Não, isso não é legal. Isso é um sinal de desequilíbrio. O equilíbrio, a educação mediúnica, significa você ser dona do seu corpo e você ter o controle da sua mediunidade, sendo ela educada para que você consiga praticar o bem e trabalhar as comunicações no momento adequado.
Então, a mediunidade, o estudo da mediunidade vem para isso. Porque todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, ok. Então, aquela pessoa que chega lá no centro e fala, eu vejo, eu escuto, eu não sei o que e tudo mais, aí vão falar no centro, olha, é bom você trabalhar essa mediunidade, é bom você educar essa mediunidade para você não sofrer tudo isso, né? E daí essa pessoa fala, mas eu não quero. E então, como já aconteceu em alguns lugares, a pessoa do centro fala, então você vai sofrer as consequências, você vai sofrer, você vai não sei o quê, você vai isso, você vai aquilo, e você precisa trabalhar isso, né? Eu não gosto de impor nada a ninguém, de falar, você tem que fazer tal coisa. Eu acho que as pessoas precisam ser orientadas de que se você trabalhar a educação mediúnica, você pode ter uma vida melhor, você pode ter uma comunicação melhor, né, e uma qualidade melhor de tudo isso que você pode estar passando. Mas não falar que essa pessoa vai sofrer, vai isso, vai aquilo, porque a gente não sabe o que essa pessoa está passando, qual é o momento dela. Então, é explicar e dizer, olha, se você tem esta mediunidade, o ideal seria que você fizesse essa educação mediúnica o quanto antes. Você não quer? Lembra do livre-arbítrio? Tudo bem, né? Quando você se sentir preparado, você pode me procurar. Porque tem pessoas que têm muito medo e que elas vão fazer isso depois, num outro momento da sua vida. E tudo bem. Claro que quanto antes a gente educar, quanto antes a gente desenvolver mais a mediunidade, melhor, porque quanto antes fizermos isso, melhor e mais tempo nós vamos ter para praticar o bem, utilizando também essas ferramentas. Utilizar essas ferramentas da forma adequada. Se a pessoa quer deixar para depois, não tem problema. Ela talvez possa sofrer um pouco mais tempo por causa disso, né? Mas é o medo dela, é o tempo dela. Nós temos que, como irmãos, simplesmente auxiliar com o que nós temos. Então, nós vamos indicar, esclarecer a melhor forma e dizer, você pode desenvolver a partir de agora, num centro sério e tudo mais, ou você pode deixar isso para depois. Também tem os casos das pessoas que fazem as aulas, por exemplo, seguindo esses livros que nós estamos seguindo, são 5 livros, antigamente eram 5 anos, agora são 2, né? 2, 3 anos, né, para completar todos esses livros. E as pessoas estudam, fazem todos os desenvolvimentos, todos os exercícios de desenvolvimento, mas não sentem nada, mas não veem nada, não escutam. E daí, muitas vezes, essas pessoas saem do curso frustradas, porque ela não tem uma mediunidade da forma com que ela queria ter. Ou essas pessoas não sentem nada, mas saem já com uma consciência de, tudo bem, esse não é o meu trabalho. Eu tenho que trabalhar de uma outra forma no centro, né? Eu tenho que trabalhar com qualquer outro dom que eu tenha, né? Que muitas vezes pode ser uma pessoa que fala muito bem, ou uma pessoa que orienta muito bem, uma pessoa que pode auxiliar as pessoas que chegam e indicar a elas quais são os locais que elas precisam estar. É aquela pessoa que tem um abraço maravilhoso, um sorriso maravilhoso no rosto. Então, quando a gente fala também do trabalho no centro espírita, a gente não está falando só de mediunidade.
A gente está falando de tratar bem o próximo, de sermos pessoas boas. E lembrando sempre que o que importa é que nós consigamos fazer a nossa reforma íntima, que é o que está dentro da educação mediúnica. Porque se nós não fazemos a nossa reforma íntima, o desenvolvimento mediúnico, ele não acontece. Então, nós precisamos praticar o Evangelho durante todos os nossos dias. E quando nós temos a missão ainda de trabalhar com a mediunidade, ou a prova, né? Falei missão, mas muita gente chama de prova, de trabalhar com a mediunidade, nós precisamos que essa reforma íntima seja diária. Trabalharmos em nós o que nós gostaríamos que fizessem para nós, fazermos o mesmo ao próximo. E nós sabemos que isso não é fácil no nosso dia a dia. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, temos que trabalhar o dom da mediunidade com responsabilidade. E eu convido vocês a fazer esse exercício de ver o quanto nós estamos preparados para isso, né? E o quanto ainda nós temos que nos preparar também, porque é algo contínuo, um estudo contínuo. Espero que tenha servido para vocês essa aula e que a gente se encontre na semana que vem, na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.